Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a reação de Salomão quando recebeu uma revelação de Deus. Esse assunto é bastante conhecido na Bíblia. Salomão começou a reinar adolescente ainda, entre 12 e 16 anos de idade. Começou a reinar. Ele foi humilde e até tinha que ser por causa da situação, né, que como ele foi elevado ao trono. O pai já velho, o irmão queria tomar o reino e então houve uma reação dos que eram fiéis e moveram o coração de Davi a tomar uma decisão importante. Davi tomou a decisão de declarar o filho adolescente como o novo rei no lugar dele, ainda que fosse adolescente. Salomão ficou humilde, principalmente porque o pai estava vivo, então quem reinava era o pai. Até o pai morrer, ele iria aprender. E ele foi então oferecer sacrifícios a Deus. Para começar, ele já destoou do pai, que oferecia sacrifícios a Deus em louvores no tabernáculo que Davi ergueu ao lado da sua casa em Jerusalém. E o Salomão foi onde estava o tabernáculo do altar para oferecer holocausto no altar oficial que estava em Gibeon. E lá em Gibeon, ou Gibeão, o Salomão ofereceu muitos sacrifícios a Deus. Um exagero, 1000 holocaustos, um exagero. Isso caracterizou a vida de Salomão durante toda a sua existência. Exagerado, 1000 holocaustos. Bastava um com coração sincero para agradar a Deus, mas ele quis demonstrar muita coisa para Deus e ofereceu 1000 holocaustos. Bom, Deus apareceu a ele em sonhos de noite e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Ele respondeu: eu preciso de um coração compreensivo. O país é muito grande, espalhado, complicado, eu preciso dessa sabedoria para poder governar. Então Deus disse: muito bem, você pediu bem, já que você pediu isso, não riqueza, longevidade, glória, eu vou dar a sabedoria que você pediu para que você governe bem o povo, e até aquilo que você não pediu eu vou dar. Eu vou dar glória, vou dar riquezas, vou dar tudo que um rei possa ter aqui na terra. Bom, eu quero falar exatamente a partir daí. E Deus então acrescentou: tudo isso eu vou dar para você, mas preste atenção, tem um alerta. 1 Reis 3,14. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão despertou e eis que era sonho. A gente não sabe qual é a reação dele. Se ele ficou decepcionado, ele achou que era verdade, mas viu que era sonho. Será que ele ficou decepcionado? Ou será que por um lado ele ficou alegre porque ele soube com certeza que foi Deus quem falou com ele? Não sabemos. O fato é que ele ficou alegre, grato a Deus por aquilo, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor e ofereceu mais holocaustos agora em Jerusalém. Apresentou ofertas pacíficas para todos que estavam com ele comerem e deu um banquete, talvez com as próprias ofertas pacíficas, a todos os seus oficiais. Assim começou aquela manifestação de grandeza de Salomão. O jantar, o banquete, o almoço que ele deu, o banquete para muita gente. Ele estava muito alegre com o que Deus tinha prometido. Ele não prestou atenção nos alertas de Deus. Olha, meu filho, tem um C.
se você não andar nos meus caminhos, olha, se você andar, vai ter a bênção. Se você fraquejar, se desviar, depois Deus apareceu de novo a ele, aparentemente da mesma maneira em sonhos, e alertou sobre isso, porque Salomão já estava com seu coração se afastando de Deus. Eu quero realçar esse aspecto. Ele valorizou muito a sabedoria e não valorizou os alertas. Na mesma revelação, Deus fez promessas e Deus fez alertas. Há crentes que assistem uma pregação, crentes que recebem profecias e guardam as promessas, mas deixam de lado as exortações. Não ligam, não atentam para as exortações de Deus. Existem aqueles que gostam da caixinha de promessas, textos da Bíblia selecionados que contêm promessas de Deus. Eles não guardam os textos da Bíblia de alerta, de exortação. Isso não. Você conhece uma caixinha de exortações? Alguém já fez isso? Uma seleção de versículos da Bíblia de exortações para nós. Caixinha de exortações. Será que alguém vai fazer isso um dia? Caixinha de promessas a gente acha aí em todo lugar. Mas e a caixinha de exortações? Você já conheceu? Pois é. Salomão ficou com as promessas e esqueceu as exortações. Começou a se desviar do Senhor, porque ele praticou a religião, delegou toda a prática da religião aos sacerdotes e levitas, e isso era bom, mas ele mesmo não acompanhou. Ele mesmo, Salomão, ia só 3 vezes por ano à presença de Deus, é o que a Bíblia nos mostra. Mas os sacerdotes, ele queria que estivessem lá todos os dias oferecendo sacrifícios a favor dele, inclusive. Gostou da sabedoria, se expandiu, demonstrou sabedoria, queria que o mundo todo ficasse conhecendo a sabedoria dele. Mas as exortações de Deus, ele simplesmente se esqueceu. No final, nós sabemos da história de Salomão. Muito triste, ele se desviou por completo da presença de Deus e o final da vida dele foi horrível. Mas eu quero trazer para nós esta lição. Meu irmão, se você tem uma caixinha de promessas, tenha também a caixinha de exortações de Deus. Não fique só com as promessas, mas receba também as exortações. Se conserte dia a dia na presença do Senhor, para que você seja humilde, quebrantado e não siga o caminho de Salomão. Começou muito bem e se desviou de uma tal maneira que terminou muito mal. O exemplo dele fica para nós. Cuidado, quando Deus falar uma coisa com você, não selecione aquilo que é interessante. Não fique em Isaías 30, 10. Não nos fale a verdade. Profetizem-nos ilusões. Nós queremos ouvir coisas agradáveis e profetizem-nos ilusões. Nós vamos até saber que não é verdade, mas a gente vai querer ouvir. Agora, não diga a verdade de Deus. Pois é, Isaías 30, 10 nos traz essa dura realidade que Salomão exemplificou e, infelizmente, muitos crentes estão seguindo esse mesmo caminho. Você também? Você está selecionando para você só as promessas de Deus? Está recebendo também as exortações e se consertando com Deus dia a dia?